A manjedoura está vazia é porque ele cresceu. A cruz está vazia é porque ele venceu. O túmulo está vazio é porque ele ressuscitou. O meu coração está preenchido porque ele reina. Eu amo porque ele primeiro me amou e comprou a minha salvação no madeiro do Calvário. Shalom, programa Pedra Angular, de volta com vocês. Satisfação imensa e maravilhosa poder estar de volta na apresentação deste programa. O Tabernáculo em Pedra Branca tem a honra de adentrar agora na sua casa, no seu lar, no seu trabalho. A todos que estão conectados conosco pelo Facebook, pela Pedra Branca FM, e aqueles que vão assistir pelo canal, que Deus vos abençoe. Hoje eu quero fazer um apanhado dos vídeos que nós já postamos sobre o Natal, dos áudios que nós propagamos através da Pedra Branca FM. Eu quero fazer um apanhado, um resumo geral de tudo isto, e nós já explicamos as razões porque Jesus nunca nasceu no dia 25 de dezembro. Isto é uma crença antissemítica, isto é um dogma, isto é arranjos inventados por homens, dogma católico criado para satisfazer aquilo que eles almejavam. E aí nós já provamos que isso é um dogma. A própria Enciclopédia Católica falou que não existe registros de comemoração de Natal pelos primeiros cristãos, os cristãos primitivos. E a gente sabe que Natal não é celebração, Natal é adoração. Natal é a projeção da maior dádiva que Deus projetou para o mundo, o seu Filho. O nascimento do seu Filho em uma manjedoura. Mas Jesus nunca colocou ênfase no seu nascimento, mas na sua morte. Mandou comemorar a sua morte. Fazer isto em memória de mim, porque ele prometeu um dia tomar esta ceia conosco de novo no reino do Pai. Então façam isto em memória. Comemore o dia em que eu morri, porque ali eu dei a vitória e trouxe a vitória para vocês, trouxe a salvação, a redenção. Então aí você tem. Nós devemos criar nossos filhos numa crença verdadeira e não numa crença falsa. A criança é como uma folha em branco. O risco que você colocar ali vai ficar. Então, precisamos propagar a verdade para as nossas crianças, para que elas cresçam sabendo, conhecendo a verdade. Porque só há uma coisa que liberta o ser humano, é a verdade. Em tempos de guerra, em tempos difíceis, a primeira coisa que se perde é o quê? É a verdade. Diga uma mentira 100 vezes e ela se torna como se fosse uma verdade. Quando isso foi oficializado por Constantino, então hoje eles têm isto como uma verdade, mas que é uma mentira. Eles comemoravam nessa época, como eu já falei nas programações, o Natale Invictus Solis, ou seja, nascimento do sol vitorioso. Havia o circo romano, começava no dia 21, e dia 21 começa o inverno em Israel. E começa para nós o verão aqui. Mas vamos lá. As razões pelas quais Jesus nunca nasceu no dia 25 de dezembro. Nós começamos a nossa explicação pelo seguinte, que no Brasil, 25 de dezembro é verão. Em Israel, 25 de dezembro é inverno. Observe.
E o inverno em Israel é rigoroso. Está nevando. Os cumes dos montes estão cobertos por neve. E o frio chega lá de 0 grau. Então você tem o seguinte. Eu quero que vocês guardem bem isto. Em Israel o frio chega a 0 grau. E existe neve na época do inverno. Então, começa-se para nós aqui o verão de 21 de dezembro até o dia 20 de março. É verão para nós. Em Israel é inverno, do dia 21 de dezembro até o dia 20 de março. Porque nós estamos no hemisfério ocidental e lá é hemisfério oriental. Então, as estações são opostas. Quando aqui é verão, lá é inverno. Quando aqui é outono, lá é primavera. Então, isto é geografia. Você não pode deixar com que um dogma católico tire de você a oportunidade de salvação e quebre toda a geografia por causa de um dogma criado pela Igreja Católica. Grave bem isto para a gente destacar aqui. O inverno, lá, começando no dia 21 de dezembro, tem um frio rigoroso e neve. É um inverno rigoroso. Mas então vamos lá. Destacando isto, nós vamos entender o seguinte. Por que Jesus nunca nasceu neste dia? O primeiro fator primordial é o alistamento, o recenseamento que César Augusto emitiu. Ele lançou esse edito para as pessoas se alistarem. E para uma pessoa se alistar, ele teria que voltar para a sua terra natal. O registro da Bíblia é que Maria e José moravam em Nazaré da Galileia. E eles teriam que viajar para a sua terra natal, Belém da Judeia. Ou seja, teria que sair do estado da Galileia, de uma cidade chamada Nazaré, para uma cidade da Judeia, no estado da Judeia, chamada Belém. A cidade mais pequenina da Judeia. Então você tem. Eles teriam que viajar pela rota do Google em torno de 150 quilômetros. Observe. 150. Teria que viajar 150 quilômetros. Agora observe. Viajar 150 quilômetros em um frio, sem agasalho, eles não suportariam. Jamais César Augusto emitiria um decreto para as pessoas se alistarem na época do inverno. Não tinha condições, improvável. Haveria muitas locomoções. E se locomover no frio de 0 grau, na neve, é difícil. Ele não faria isto. Então esta é a primeira razão. Um alistamento jamais seria convocado no inverno. Vamos lá. Segunda razão pelo qual Jesus não nasceu neste dia. A manjedoura. Veja. Cristo nasceu em uma manjedoura. Jamais uma criança enrolada em panos de canga de bois suportaria um frio de 0 grau. Não. Ele não suportaria. Encontrareis o menino envolto em panos em uma manjedoura. Foi lá que ele nasceu. Não havia lugar na estalagem para Maria e José. Não havia lugar para Jesus nascer. Será que há lugar no seu coração para Jesus nascer? Será que você tem um lugarzinho para ele ou não? Ou você está ocupado demais com as coisas desta terra? Deixa Jesus nascer em teu coração, que tua vida mudará. Então eu quero destacar aqui, ó.
Ele jamais poderia suportar um frio daquele em uma manjedoura. Nem Maria e nem José. Então não podia ser dia 25 de dezembro, porque é inverno, está nevando e o frio é de 0 grau. Então, esta é a segunda razão. Jesus nasceu em uma manjedoura. E numa manjedoura ele não suportaria aquele frio de inverno. Não. Por quê? Eles não tinham agasalhos necessários para enrolar Jesus. Eles não tinham agasalhos que suportaria um frio daquele. Então veja só. Este é o segundo ponto. Que Jesus nunca nasceu no dia 25 de dezembro. Terceiro ponto. Havia o quê? Pastores nos campos, pastoreando na vigília da noite. Vamos aqui, ó. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Jamais um pastor estaria nos campos, os pastores estariam nos campos, pastoreando na época de inverno, na época do frio de 0 grau e nevando. Não. Eles tiravam seus rebanhos dos campos em meados de outubro. Eles recolhiam, porque tanto a ovelha como o pastor não suportariam o frio daquele. E ovelhas não estão pastando no inverno em Israel. Não estão pastando. Então, havia pastores ali nos campos. E além do mais, a vigília da noite. Veja, no inverno jamais eles estão à noite nos campos. Não tem condições. E o anjo chegou e disse: hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Esta foi a primeira notícia, a primeira manchete do nascimento de Cristo. Essa primeira notícia não foi dada. A notícia do nascimento não foi dada a empresários, nem a políticos, nem a reis, mas a homens simples e humildes, homens que só sabiam cuidar de ovelhas. Então veja só. Deus trouxe a notícia do seu nascimento. A quem? Aos pastores. Eles estavam nos campos. Pastores não estão nos campos pastoreando na época do inverno em Israel. 25 de dezembro é inverno. Não deixe que um dogma quebre toda a verdade das Escrituras. Não deixe. Então aí veio a notícia. Encontrareis o menino envolto em panos em uma manjedoura. Ou seja, isto será o sinal. Que sinal será? Onde ele estaria? Na mansão, na casa de um rei, na casa do prefeito? Não. Estaria numa manjedoura. Num lugar simples. E a notícia foi dada a pessoas simples, que encontraria ele em um local simples. Onde você encontra Cristo? Na humildade. Ele mora na humildade, anda na humildade e vive na humildade. Aí é onde você encontra Cristo. A forma de se aproximar de Cristo é através da humildade. Então, a terceira razão que Cristo nunca nasceu no dia 25 de dezembro é porque havia pastores nos campos. E pastores não estão pastoreando nesta época de inverno em Israel. Vamos lá? Quarta, os zodíacos. Os zodíacos começa com a Virgem. E você faz a trajetória e termina com o leão. A Virgem simbolizando a primeira vinda de Cristo. O leão simbolizando a última vinda de Cristo.
Aí você tem Capricórnio, que é o cabrito, é o mês de dezembro. Jesus não é o cabrito de Deus, Jesus é o Cordeiro de Deus. Aí você tem Aquários, que simboliza a era do arrebatamento. Peixe simboliza os cristãos. E aí você tem Áries, que simboliza o Cordeiro. O mês de Áries é março para abril. Primavera em Israel, a época em que os cordeiros nascem. Então Jesus só pode ter nascido de março para abril. Em dezembro não, em dezembro é improvável. Improvável. Então aí você tem. Jesus é o Cordeiro de Deus, Áries, o Cordeiro, e não o cabrito. Cabrito é dezembro, Cordeiro é março para abril. Aí você tem a era de Câncer, que é a era da revelação. Então você tem, observe comigo. Quando Deus vai revelar algo na terra, ele primeiro projeta no céu. Os zodíacos, as constelações, são a primeira Bíblia que Deus escreveu. Estava no universo. Você vê no livro de Jó, Jó falando sobre a Ursa Maior, sobre os 7 estrelas, que são as Pleiades, o Órion. Ali, através das constelações, foi a primeira Bíblia que Deus escreveu. A primeira Bíblia está lá, a segunda está na natureza, e a terceira está aqui comigo, essa Bíblia impressa que Deus se revelou para nós. Aqui, essa Bíblia impressa é a revelação de Deus. Então, antes de Deus projetar na terra algo, ele primeiro mostra no céu. Então, quando ele mostrou a constelação de Virgem, ele estava dizendo que isso simbolizava a primeira vinda dele, que viria de uma virgem para redimir-nos. Quando ele mostrou o leão, ele mostrou a última vinda de Cristo, quando ele virá para reinar no milênio. Quando ele nos mostrou o Capricórnio, que é o cabrito, nos mostrou o aquário como a era do arrebatamento, nos mostrou o peixe como símbolo dos cristãos, Áries como o cordeiro, caranguejo, o Câncer como a revelação. De muitas outras constelações que temos, você tem muitas outras constelações. Por exemplo, Cruzeiro do Sul simboliza a cruz do Calvário. O 7 estrelas, que a gente chama aqui, simboliza as 7 eras da igreja. Então, você tem cada uma projetado, primeiro mostrado no céu, para depois projetar isso aqui na terra. Então, a quarta razão é esta: Jesus não é o cabrito de Deus, ele é o Cordeiro de Deus. O mês do Cordeiro é março para abril, Áries. Então Jesus só pode ter nascido nesta época, na época da primavera em Israel. É a época em que os cordeiros nascem em Israel. Muito bem, vamos seguir em frente. E aí nós temos agora os magos, que aí as pessoas pensam que aqueles magos que vieram do Oriente, que viajaram 8.000 quilômetros, em torno de 8.000 quilômetros, isto é, uma viagem de 2 anos, pensam que eles estavam lá no nascimento de Cristo. Não é verdade. Eles chegaram 2 anos depois. A Bíblia diz em Mateus 2,11: e entrando na casa acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Entrando na casa, não foi na manjedoura. A manjedoura foi sinal para os pastores, mas eles não.
Eles vieram da Índia, viajavam à noite para observar a estrela. Eles eram astrônomos, não astrólogos. Astrologia é uma ciência satânica de adivinhação. Astronomia, não. Astronomia é uma ciência que estuda os astros. Eles eram sábios nisto. Viajavam de noite, de camelo. Demoraram 2 anos. Então, eles não estavam no nascimento de Cristo. Chegaram 2 anos depois. Haja visto que Herodes disse: mande matar as crianças de 2 anos para baixo. Porque Herodes pediu para que eles trouxessem a notícia do menino. Eles fossem, adorassem, viessem e contassem para Herodes. Eles voltassem. Herodes disse: vocês vão e volte e me conte tudo. Mas eles não voltaram. Então Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. Por quê? Porque a viagem deles foi de 2 anos. E eles encontraram o menino com 2 anos. Olha só como é maravilhoso isto. Vamos lá. Aquela estrela apareceu no Oriente que guiou eles a Cristo. Nós devemos ser uma estrela que guia outras pessoas a Cristo, que tem o brilho para guiar outras pessoas a Cristo. Mas aquela estrela era uma conjuntura entre 3 planetas. E isto só acontece quando Deus vai projetar uma dádiva para o mundo. E isto aconteceu no nascimento de Cristo e no dia 6 de abril de 1909. Deus estava no nascimento de Cristo projetando a maior dádiva, o maior presente que ele podia projetar para a humanidade, seu Filho, o Redentor que viria, que seria o Redentor. E em 6 de abril de 1909, Deus estava projetando a maior dádiva para o século XX, um profeta para nos revelar estas coisas. Eu jamais saberia disto aqui se não fosse um profeta, se não fosse esta dádiva que Deus mandou para nos revelar a palavra. Veja só. Se Jesus tivesse nascido no dia 25 de dezembro e os magos tivessem chegado lá no dia do seu nascimento, como era que eles veriam estrela na neve? Olha, absurdo, gente. O ensinamento errado, o dogma errado, leva as pessoas à perdição. Então, eles chegaram 2 anos depois e encontraram o menino na casa. Então, eis aí a razão. Esses magos trouxeram presentes. Trouxeram o que estava em seu coração para presentear. Aí você diz, olha, ó, eles não deram presentes, mas vamos ver aqui o que significa isto para nós. Observe. Ouro, incenso e mirra. Ouro, porque ali estava sendo projetado algo divino, porque ele era um rei, porque é aquele que há de vir como rei para reinar nesta terra. Incenso, por ser a santidade, por ser o sumo sacerdote e por ser aquele que é presente, aquele que intercede por nós agora como sumo sacerdote. E mirra, pelo amargo do seu sacrifício que ele iria sofrer e pela preciosidade, porque da mirra extraía um óleo caríssimo. O óleo de mirra, caríssimo, precioso. Por ser um profeta e aquele que era. Como profeta, ele esteve aqui na terra. É aquele que era, passado. Como sacerdote, agora está intercedendo por nós. É aquele que é, presente. Como rei, ele virá para reinar no milênio. É aquele que há de vir. O
estava dizendo que está nascendo algo divino, um rei que virá reinar. Quando o outro trouxe incenso, diz, ele é a santidade, é um sumo sacerdote e é o que é. Quando um trouxe mirra, o outro trouxe mirra, dizendo que ele é precioso e vai amargar um sacrifício pesado, porque mirra é a planta mais amarga do leste, ele é um profeta, é aquele que era. Então, como profeta, andou na terra 3 anos e meio, aquele que era. Como sacerdote, está intercedendo por nós agora, é o que é. Se compadece das nossas fraquezas e como rei, ele virá para reinar. Agora, seja você ouro, incenso e mirra. Como? Assim. Ouro é a tua alma, incenso é o teu espírito e mirra é o teu corpo. Doe estes presentes para Cristo, sua alma, seu espírito e seu corpo. Você é capaz de dar de presente agora para ele está esperando esse presente para você doar. Não vá atrás de dar presentezinho de Natal, Papai Noel, tudo isso é farsa, é comércio fictício. O que ele quer de você é ouro, incenso e mirra. Ele quer que você dê a sua alma para ele como ouro. A alma é o ouro, é a preciosidade. Jesus disse que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. De que adianta ganhar o mundo inteiro e vier a perder a tua alma? Salva a tua alma. Essa alma é o ouro. Tua alma sendo redimida, a Bíblia diz em Salmo 19, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A palavra do Senhor é perfeita e restaura a alma. Restaura a tua alma, entregando para Ele como presente. Esta alma é ouro, é valiosa. Dá tua alma para Cristo, tua alma vai guiar o teu espírito e teu espírito vai guiar o teu corpo. Ou seja, quando você entrega sua alma para Cristo, sua alma vai guiar o seu espírito, que é composto de 5 sentidos: visão, audição, tato, paladar e olfato. Perdão, retornando. Deixa eu retificar. Isso aí são os sentidos do corpo. O seu espírito tem 5 sentidos: memória, imaginação, afeto, razão e consciência. Se tu entrega a tua alma para Cristo, ela vai dominar a tua memória, o teu afeto, a tua razão, a tua imaginação e a tua consciência. Então tudo isso vai ser usado para Cristo, porque a alma vai mandar o comando para o teu espírito. E os teus 5 sentidos do espírito vai mandar o comando para o teu corpo. E o teu corpo tem 5 sentidos: visão, audição, tato, paladar e olfato. Então, tua visão, teu tato, teu paladar, teu olfato e a tua audição vai obedecer a palavra. Porque a alma que está no coração, a alma está no coração, o espírito está na cabeça e o corpo é esse de fora. Então, a alma que está no coração, Deus estando lá dentro, o ouro, a divindade, o Espírito Santo estando na tua alma, vai mandar os comandos para teu espírito, para tua memória, afeto, imaginação, razão e consciência. E isto que forma a tua mente vai mandar os comandos para o teu corpo: visão, audição, tato, paladar, olfato. E aí você vai fazer o certo. Você não vai cobiçar outra mulher, você não vai adulterar, você não vai mentir, você não vai trocar a palavra pelo um dogma. Então entrega agora teu ouro, teu incenso e tua mirra a Cristo como presente. Ouro a tua alma, incenso o teu espírito e mirra o teu corpo. Ele te quer por completo. Que Deus te abençoe. Eu não tenho mais tempo para continuar.
Mas só me resta tempo para convidar vocês para os nossos cultos. Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água. Ali está o nosso tabernáculo. Vem estar conosco. Domingos e quarta, às 19h30. Fica na paz do Senhor. Shalom, shalom, shalom.